Ele deu uma cabeçada no próprio técnico e com isso perdeu a Copa do Mundo de 2002, a Copa que o Brasil ganhou. Foi inspiração de Ronaldinho Gaúcho, inventou a cobrança de pênalti de cavadinha e é filho de um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Essa é a história de Djalminha, o jogador que destruiu a própria carreira com as próprias mãos e que o Brasil quase nunca soube quem era. Djalma Figueiredo Dias Júnior nasceu em 1972, em Santos, São Paulo. Filho do lendário zagueiro Djalma Dias, que jogou pela Academia do Palmeiras nos anos 60 e acumulou quase 50 jogos pela seleção brasileira. O talento corria no sangue. Desde pequeno, Djalminha mostrava uma habilidade com a bola que deixava qualquer pessoa boquiaberta, mas também mostrava uma personalidade que nenhum técnico conseguiu domar. Começou no Flamengo, onde foi ídolo por alguns anos, mas saiu pela porta dos fundos após uma briga com Renato Gaúcho. Foi para o Guarani, onde mostrou qualidade, e depois chegou ao Palmeiras. E foi no Palmeiras em 1996 que o Brasil começou a entender o que tinha nas mãos. Em 1996, Djalminha foi o cérebro de um dos melhores times da história do Campeonato Paulista. O Palmeiras daquele ano marcou mais de 100 gols na competição, um número absurdo, e Djalminha foi o grande arquiteto de tudo. Driblava, finalizava, distribuía jogadas impossíveis, cobrava pênaltis de cavadinha, um jeito de bater que ele havia inventado e que nenhum goleiro conseguia prever. Foi eleito o melhor jogador do Brasil naquele ano pela revista Placar. O mundo estava de olho nele. Em 1997, foi para o Deportivo La Coruña, da Espanha, e o que aconteceu naquele clube pequeno da Galícia foi simplesmente histórico. O Deportivo La Coruña nunca havia sido campeão espanhol. Era um clube sem tradição, sem estrelas, sem história expressiva. Djalminha chegou e transformou tudo. Ao lado de outros brasileiros como Mauro Silva, Donato e Flávio Conceição, liderou uma geração que ficou conhecida como Super Depor. Em 2000, o Deportivo foi campeão da La Liga pela primeira e única vez na história do clube, superando Real Madrid e Barcelona, os dois maiores clubes do mundo. Djalminha foi peça fundamental naquele título histórico, e ainda conquistou a Copa do Rei e 2 Supercopas da Espanha. Ex-companheiros de equipe disseram anos depois que dar uma porrada nele era o único jeito de não ser humilhado em campo. Que ele conseguia colocar a bola onde queria até com a orelha, que nos treinos de bobinho era uma tortura jogar contra ele. Ronaldinho Gaúcho, que viria a ser eleito o melhor do mundo anos depois, nunca escondeu que Djalminha era sua inspiração. Assim como Rivelino havia inspirado Maradona, Djalminha inspirou Ronaldinho, um legado que poucos jogadores brasileiros podem ter. Mas a personalidade sempre falou mais alto que o talento. Em 2002, Djalminha estava cotado para a Copa do Mundo do Brasil no Japão e Coreia. Filipão queria o jogador. Era uma das últimas chances de disputar um Mundial. E então, num treino do Deportivo, Djalminha desferiu uma cabeçada no próprio técnico Javier Irureta. A notícia correu o mundo. Filipão não teve escolha, cortou Djalminha da lista e convocou no lugar um jovem chamado Kaká, que faria história naquela Copa. O Brasil foi campeão em 2002 sem Djalminha, e Djalminha assistiu pela televisão ao título que poderia ter sido seu. Depois do Deportivo, foi para o Áustria Viena e para o América do México, onde conquistou títulos. Encerrou a carreira em 2004, aos 32 anos, sem uma Copa do Mundo, sem o reconhecimento que merecia no Brasil e com a certeza de que o próprio temperamento havia destruído o que o talento havia construído. Djalminha inventou a cavadinha no pênalti, inspirou Ronaldinho Gaúcho, foi campeão espanhol com um clube que nunca havia ganho nada, e perdeu a Copa do Mundo por causa de uma cabeçada no próprio treinador. Me conta nos comentários, você conhecia a história do Djalminha? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.